Marco, eu tô indo financiar um imóvel, só que tem um monte de tabela, é tabela saque, é tabela price, eu não sei qual que eu escolher, qual que é melhor para mim, né? Qual que é a melhor tabela na hora de financiar um imóvel? Vamos falar agora nesse vídeo sobre isso. Ó, pessoal, aqui é o Marco Lourenço da Life Conexão Imobiliária e esse aqui é o nosso canal Life com você, onde a gente traz conteúdos sobre o mercado imobiliário para te conectar ao mercado imobiliário. E a gente está fazendo uma série de vídeos aqui sobre financiamento bancário. Eu estou aqui com a Laura da Tovcred. Oi, Marco. Oi, pessoal. Toda vez a gente dá um delay na apresentação, porque a gente tá gravando junto os vídeos, né? É normal. E agora a gente quer falar nesse vídeo aqui sobre qual a melhor tabela para você financiar. É a tabela saque? É a tabela price, né? Quais são os tipos de tabela que a gente tem e qual que vai ser o melhor pro seu caso. Então a gente tem que analisar também pro seu caso, tá? E se você não viu os outros vídeos, vou deixar aqui em cima a nossa playlist para você também conferir os outros vídeos. Se você quer saber como que faz para aprovar o seu financiamento, se você quer saber se você entra no Minha Casa Minha Vida ou não, quais foram as mudanças, né, desse novo programa em 2023, também a gente já fez sobre esse conteúdo, tá? Mas vamos lá, Laura. Pra gente começar assim de cara, aquele negócio que nós não vamos conseguir responder essa pergunta, mas qual que é a melhor, né? A tabela price ou a saque? Aí eu vou frustrar todo mundo que tá esperando a resposta, né? Porque depende. Que não tem, né? Não tem resposta. Senão não existe as duas, né? Exatamente, né? Senão seria muito simples, ninguém fazia outra. Se uma fosse melhor do que a outra para todos os casos, ninguém, né? Todo mundo faria uma só e a outra não existiria. É algo que realmente é importante que o cliente preste atenção na realidade dele naquele momento que ele está fazendo o financiamento. Eu vou te explicar assim no basicozão a diferença das duas, que é assim o que, vamos dizer, teoricamente todo mundo sabe, que é saque, sistema de amortização constante, tá? Aliás, eu vou corrigir aqui um negócio. Saque ou price? Eu vou começar com uma questão que é muito comum. Saque ou price, mas o que é isso? O que é saque, o que é price, o que isso significa? Isso é tipo de amortização. Laura, o que é tipo de amortização? Continuei sem entender. É como você vai pagar o banco. É isso. Resumindo, é os juros, né? Tipo, quanto menos, mais juros ou menos juros? Na realidade, é como você paga. Porque nos dois você vai pagar juros. Sim. Mas o que é amortização? Lá, o que é amortizar? Amortizar é pagar um pouco diminuir do o saldo, devedor. Né? Isso, Show. Diminuir. Então, pagar o banco. Peguei 500 mil no banco. Toda vez que eu amortizo, eu estou reduzindo essa minha dívida. Eu estou devolvendo para o banco, eu estou pagando o banco. Então, vamos lá? O que é a primeira coisa que você precisa saber? O que é amortizar? Então, você tem duas tabelas, ou seja, duas formas de você pagar o banco. Então, saque, sistema de amortização constante. Isso significa o quê? Que você vai pagar todo mês na sua parcela o mesmo valor para o banco. Então, se eu tenho uma parcela de R$1.000, onde a minha amortização é 300, todo mês eu estou pagando R$300 para o banco. Passou 5 anos, minha parcela diminuiu para R$800, eu continuo pagando R$300 para o banco todos os meses. Isso é saque. Por isso, eu tenho uma parcela decrescente, tá? Então, saque é um sistema de amortização constante que me dá uma parcela decrescente, tá bom? Pra gente entender um pouco mais, que talvez eu fiquei confuso, pode ser que o pessoal ficou confuso também. Mas assim, é porque a gente tem que separar ali, né? Porque se a gente fala só da amortização, 300, e o restante, né? O restante da parcela. Aí tipo, seria os juros. Os juros. Juros, é taxa e é seguro. Show. Tá? Então, o que compõe uma parcela de financiamento? Amortização, juros, taxa de administração, seguro. Show de bola. Tá? Então, quando a gente tá falando de amortização, você financiou 200 mil, isso significa que eu vou pegar 300 e abater em 200, né? Exatamente. E o restante eu tô pagando é o custo do dinheiro, né? Porque eu tô antecipando ali o meu sonho, o banco tá pagando pelo meu sonho, tô antecipando, tô pagando juro para antecipar esse sonho. Perfeito. Certo?
Perfeito, exatamente. E aí, o que acontece? Você E a paga proporção juros... que você falou também é só É imaginativa, só uma, tá? é só uma Porque senão o pessoal vai falar, mas é isso tudo de juro? Não, é só uma... Não, é só uma suposição. Não é essa porcentagem, né? Tudo depende. Não, porque depende do prazo, né? Uhum. Tem N coisas que vão interferir aí nesse valor. O que a pessoa precisa pensar? Que ela paga juros em cima do saldo devedor. Por isso que dentro da saque, a parcela vai reduzindo. Porque eu tenho lá uma taxa de juros X. Legal essa análise aí. Então, Não tinha parado de pensar nesse ponto. Exatamente. A saque, ela é assim. Eu Diminui meu amortizo. saldo, Diminui o meu saldo Diminui devedor, o juro. diminui o juro, vai cair na diminui a parcela. parcela. É isso que faz a parcela da saque cair. Então a amortização ali é fixa, então. Fixa. Não sabia disso. Constante. É sempre o mesmo valor de Sempre o mesmo amortização. valor. Como é que é nosso gráfico? Então no Vou finalzinho o fazer que aqui. fica é só a amortização, então. Se você pegar a última parcela, sabe quando você faz a simulação que vem primeira e última na saque? Uhum. A última parcela é exatamente o valor que O valor você da amortiza. amortização. Exatamente. Então dá até pra ter uma noção o que é amortização e o que é juro. Sim, Né? na realidade, a amortização, ela, se você pegar, né, dentro da saque, estou pegando 100 mil reais, financiando em 100 meses, vai ser a divisão. 100 mil dividido por 100, aquele valor é exatamente o que você está amortizando, tá? Ele é constante. Dentro da minha parcela, obrigatoriamente, eu vou estar tendo um valor fixo que todos os meses vai ser reduzido do meu saldo devedor, tá? Legal. Isso é a saque. Então, eu tenho uma parcela decrescente e uma amortização constante, tá? E detalhe da saque, né? Só existe essa tabela nos bancos, né? Só existe em financiamento bancário nos bancos. Financiamento bancário. Carro não É nem carro e nem imóvel também. Se você comprar um imóvel direto com consultora, ninguém trabalha com a tabela saque. Sempre é price? Sempre é price, ou a gente tem uma tabela que a gente chama de gradiente. Gradiente. Tem uma outra tabela que eu não tenho muito contato com ela, mas no geral é price e gradiente. Que a gradiente, na verdade, é o seguinte: eu pago o valor sem nada, e aí corrige-se o juro todo ano, entendeu? Entendi. O que é o risco dela? Eu pago menor parcela, mas o risco da gradiente é porque vai subindo muito. O saldo devedor você não conseguir reduzir às vezes. Você não reduz, aí sobe de uma vez, entendeu? Então, sua parcela é 500, ano que vem pode ser 800. Mais ou Entendi. menos a lógica. Entendi. Então, você tem essa questão da gradiente. Por quê? Porque seu juro é o mesmo, seu saldo devedor subiu. Aí parcela vem a correção, vem o a juro. parcela. Exatamente. Aí vem do nada, né? Aí sobe a parcela do nada. Exatamente. Então a gradiente ela tem um problema que ela é bom no começo, mas ela é muito arriscada porque sobe muito. E existe também a mista, viu? Que é saque price, tem essa possibilidade também. Tem uma mas mista, não tem né? nenhum banco que hoje, nenhum dos Trabalha, bancos né? aí no crédito imobiliário tem trabalhado com isso, não. Os bancos trabalham, na realidade, a grande maioria das instituições com a saque. Algumas instituições com a price. Com a price. Inclusive tem instituições que quando é price ele exige renda maior, ele exige algumas coisas a mais, É porque isso ele que eu entende ia- que é um risco maior. Que eu ia falar também, né? Pra começar, pra gente eliminar as tabelas já de vez, a price ela tem mais limitação que a saque também, né? Não entra pra qualquer tipo de imóvel, valor de imóvel, pra qualquer Em pessoa. alguns bancos não, na Caixa entra. Na caixa Na entra pra Caixa qualquer um. entra para qualquer um, Entendi. saque ou price. E realmente tem instituição bancária que não trabalha com price. Então, se às vezes você nunca ouviu falar da price, pode ser que às vezes você fez um financiamento numa instituição que não tinha isso como opção. Tem outras instituições que já exigem uma renda muito mais alta, então às vezes não enquadrava. E tem instituição que põe uma taxa de juros mais alta na price, o que inviabiliza o negócio. Então, acaba que não compensa para você. Por quê? Qual a vantagem da price? Né? Então, assim, a gente falou da saque, falamos Uhum. da saque. Qual que é o mais lindo da saque? Ela reduz, todo mês você tá amortizando seu saldo devedor, beleza. Mas, primeiro, para você entrar já, dando um gatilho Uhum. pra você, o da saque, a parcela é mais alta no começo. Comparada à price, Comparado à sim. price, que é Então, o que qual você que é vai a entrar. grande... Exatamente. Então, qual que é a grande vantagem da price? Todo mundo bate o olho e fala, esse que eu quero, parcela tá menor. Essa é a vantagem. Eu começo com uma parcela menor comparada à saque. E ela é fixa também. E ela se mantém. Ela é, até eu gosto de chamar ela de linear. Linear. Por quê? Boa. Porque a parcela é composta, como a gente falou anteriormente, por juros, amortização, seguro, taxa. Então, ela tem uma variação do próprio seguro. Durante o financiamento, você fica mais velho, né? Sabia disso. Depois, o seu saldo devedor vai diminuindo, então o risco da seguradora é menor, então o seguro oscila dentro. Então, eu não gosto muito desse termo fixa por causa disso. Eu prefiro linear. Então, a price é uma parcela linear. Ela não vai reduzir, não adianta você esperar uma redução dela, ela vai manter ali
um fluxo linear, onde você vai começar com uma parcela mais baixa comparada a saque, mas em compensação a sua amortização ela é pequena no começo. Porque o que é a price? É uma amortização crescente. É isso que gera uma parcela linear. Você começa amortizando um pouquinho e você vai crescendo a sua amortização. Que como a parcela é igual, então não vai dando tanta diferença no saldo, né? Aí na metade que você pagou, meio que metade, aí começa a dar mais influência no saldo, né? No saldo devedor. Porque a parcela é igual, entendeu? Esse valor a mais, poderíamos até falar assim de uma forma meio genérica aqui, que esse valor a mais da saque seria exatamente a amortização. Num certo momento, quando você faz não é bem conta, mas é assim. Refletindo aqui, né? Sim. Se você fizer conta no início ali de financiamento, é exatamente isso. Laura, então é a mesma coisa? Porque todo mundo fala assim, então é a mesma coisa. Não é. E não é. Por quê? Porque você não vai pagar aquele valor lá para o banco. Então, saldo. ele não vai amortizar. Então, você tem uma correção do seu saldo devedor. Maior um pouco. E aí, o que acontece é que na price, acaba que seu saldo devedor está mais alto do que comparado ao da saque ali no mesmo período de tempo do seu financiamento. A correção na price vai ficando ali do saldo devedor um pouco maior. No médio e longo prazo, você vai tender a pagar mais juros. Por isso que, se você fizer uma pesquisa básica e dá um Google aí, qual que eu pago mais juros? Você vai ouvir dizer que na price você paga mais juros do que na saque. E o que eu ouvi dizer é que o ponto de equilíbrio da price é na metade, né? Que é onde começa a bater mais os juros ali. Por ali. Juros não, muita bater mais gente que saldo, fala que é ali até seus 10 anos, 12 anos, ali por ali, que até ali elas meio que se igualam e dali pra frente a saque compensa mais, né? Porque aí seu saldo devedor já fez bastante diferença. Então, assim, é isso. Então, é por isso que não tem uma melhor. Sim. Porque você tem que levar em consideração muitos fatores. Eu tenho vários clientes, por exemplo, que escolhem price, às vezes em qual intuito? Porque é a parcela que coube no meu bolso. Dentro da Minha Casa Minha Vida mesmo, tem uma diferença enorme de crédito liberado se for saque ou price. Eu preciso daquele crédito na price. Eu consigo mais, eu fico com a price. Não só a parcela menor, mas gerar mais financiamento Gerar também. mais financiamento. Porque às vezes, assim, a minha renda só permite uma parcela de, sei lá, R$1.500. Se eu ficar pagando R$1.500 durante 30 anos, eu vou ter X de crédito no mercado. Vamos supor 150 mil na saque. Por exemplo, na price, né, que eu fiquei pagar. Né? Tô dando exemplo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Sim, porque o que acontece? Na saque, eu começo pagando 1.500, dali vai reduzir. Então, você concorda que no montante eu vou pagar menos? Sim. Na price, eu posso ficar pagando 1.500 os 30 anos. Então, é óbvio que eu vou conseguir um crédito maior. Então, é isso que às vezes muda a questão de quantidade de crédito. Isso é um fator. Você fala assim, Laura, qual o maior fator que fazem as pessoas escolher a price? É esse. Sim. Outro fator é realmente a pessoa pensar, não, eu quero uma parcela menor, porque encaixa melhor na minha renda. Ou a pessoa pensar, não, ao invés de eu ficar amortizando, esse dinheiro é um dinheiro barato. Eu prefiro pegar esse dinheiro e usar em outra coisa. E aí a pessoa mesmo fala, não, eu prefiro, e aí quando eu quiser, eu vou lá e amortizo. Sim. Então, assim, o que eu falo muito com os clientes, quando os clientes estão nessa dúvida e tudo mais, o que eu falo muito é assim, está escolhendo price, saiba que inicialmente você está amortizando pouco. Até para não gerar uma frustração daquele trem que passou 3 anos, você pagou nada. E às vezes subiu um pouquinho seu saldo devedor. Por quê? Porque a TR tá lá atualizando seu saldo devedor. Sim. E às vezes foi maior do que a sua amortização. Acontece. Então, pode dar até uma sensação de que foi praticamente um aluguel. Pode dar essa sensação. Claro que você tem que lembrar que tem a valorização do imóvel. Eu ia falar isso. Você tem que lembrar que o imóvel valorizou nesse tempo. Porque aí a pessoa se frustra. Mas eu fiz pagar aluguel porque eu não paguei foi nada, paguei só juros, né? Mas então, o imóvel valorizou e você fechou o preço dele lá atrás. Também você tá morando, usufruindo do imóvel. Exatamente. E tudo isso tem que considerar, né? Exatamente. E outra, se você quiser ir amortizando, você pode, a qualquer momento. É isso que eu ia falar. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que você... não, só consigo pagar 2 mil.
Pra mim é melhor pagar 2.000. Exemplo, eu sou profissional liberal, né? Querendo ou não, tenho empresa e tal, mas eu não tenho uma garantia de dinheiro, né? De uma grana que vai entrar todo mês. Então eu prefiro pagar uma parcela menor. Mas vamos supor, no meu caso, final do ano tem distribuição de lucro, final do ano eu tenho uma renda extra, eu tenho 13º, eu tenho... A pessoa, né? Tem várias formas. Final do ano tem um PPR, que muita gente tem, né? PLR, sei lá mais o que. Então a pessoa pode pegar... E no final do ano ela bateu um valor maior, né? Então, em vez dela ter uma parcela de 3.000, vamos supor, ela fica com uma parcela de 2.000 na Price e ela vai todo final de ano abate. Que daí daria mais ou menos a mesma proporção, né? Sim, e aí ela vai reduzir os juros dela e às vezes no fim ela paga a mesma coisa de juros ou até menos. Ou até menos. Né? Às vezes ela quita, resolve trocar de imóvel, quita num período mais curto. Sim. E aí ela vai ter às vezes até menos. Então assim, esse comparativo de que na saque eu pago mais juros é verdade, né? Desde que se compare cumprindo um contrato de 30 anos. Que ninguém quase cumpre, né? Que é raridade ser cumprido. Então é o que eu falo muito pro cliente, não sofra com aquela somatória que você vê lá no final, porque, cara, as pessoas não ficam com 30, 35 anos de financiamento normalmente. Hoje é quase impossível. E se fica, ela fica por opção. Às vezes eu tenho vários clientes que falam assim, eu prefiro fazer outro. E manter aquele ali, porque a taxa tá tão barata. Nem emprego mais em 5 anos. Esse tempo todo, entendeu? Não, 5 anos o pessoal não tá ficando em emprego. Exatamente. Então é importante levar isso em consideração também. Então eu tenho vários clientes que optam pela Price por estratégia. Eu vou quitar rápido. É normalmente um cara que escolhe a Price porque ele faz conta e pensa. Ou eu vou usar esse dinheiro da diferença para investir em outra coisa. Ou um profissional que prefere ter uma obrigação de parcela menor e quando ele pode, ele vai fazendo as amortizações dele e tudo mais. Mais crédito, né, que a gente falou. Mais crédito é, assim, a primeira opção, que é o que mais faz as pessoas escolherem a Price. Então, assim, eu tenho normalmente esses motivos para escolherem a Price. Sim. E a Price também, a antecipação vai ser mais agressiva, né? Sim, seu dinheiro vai ter mais valor quando você antecipa. Você sente ali mais, quando você faz aquela simulação ali, você sente, tem hora que você olha e fala, meu Deus, que tantão, 75 parcelas, né? com 10, assim, com... 5% do imóvel, pelo financiado. Exatamente. Dá uma diferença maior também. Exatamente. Por quê? Justamente porque, na realidade, no fluxo normal, não estava tendo amortização nenhuma. Sim. Então, quando você amortiza muito no começo ali, você sente. E lembrando só dessa questão de amortização, que não tem a ver com o assunto, mas é importante falar, que você pode amortizar tanto o saldo quanto a parcela ou o número de parcela, né? Isso, você amortiza no saldo. E aí você decide se você quer reduzir o prazo ou reduzir o valor da parcela. Isso, show, mas é legal saber que qualquer uma das duas tabelas permitem amortização. Dessa forma, né? Da mesma forma. Pode ser por prazo ou pode ser por valor da parcela. E aí você decide. Por isso que também o pessoal pergunta muito, o que é melhor, reduzir o prazo ou o valor da parcela? Também depende. Eu sempre recomendo reduzir o prazo para que você pague menos juros. Juros é melhor. Exatamente, mas tem gente que fala, não, para mim hoje o meu interesse é reduzir o valor da minha parcela, porque eu tô pagando um valor muito alto de parcela e eu preciso reduzir isso, porque eu vou investir esse dinheiro em outra coisa que vai me dar mais lucro às vezes, do que me custa o crédito imobiliário. Então, é onde eu falo. E na Price tem mais relevância, às vezes, abaixar a parcela, né? Porque na saque, vamos dizer assim, a parcela já tem um valor e ela vai baixar menos, né? Quando você abaixa ali, já tá pagando a amortização. Agora, na Price, às vezes, você tem essa redução da parcela é mais significativa do que na saque, entendeu? Eu não fiz essa simulação, não. Essa eu te confesso que eu nunca parei para comparar pensar, ali, né? Se ele faz mais diferença ou não em relação à parcela. Mas o simulador da Caixa, para mim, tudo, é o mais aplicativo, maravilhoso, né? Que tem. Você faz o jeito que você quiser lá e tal. E é 2 segundos. Você foi lá, entrou, está o boleto. Errado aqui. Porque eu falo assim, na saque ela já vai cair. Naturalmente. Entendeu? Entendi. Isso que eu queria dizer. Perdi aqui no raciocínio. A saque ela já cai, entendeu? Então, você vai pagando mais alto, ela vai caindo ao longo do tempo. Na Price, não cai. Então, talvez é mais interessante a pessoa bater na Price, entendeu? Do que a bater na saque. Porque na saque já vai caindo, né? Você fala pra bater, pra reduzir o valor da parcela, se né? Ela queria, né? Tipo, porque na saque já tende a cair, né? Então, a pessoa às vezes começa a pagar 2.000,
E a última dela vai ser R$300. É. Agora, na Price, vai ser sempre 2 2 mil. mil, exatamente. Né? Então, pra ela, às vezes, abater na parcela é mais interessante se ela tiver essa lógica de pensar na saque, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é por isso que a gente não consegue dar uma resposta muito... esse é o melhor. Realmente, o cliente precisa entender. Quem tem que responder isso é a própria pessoa. Ela tem que entender onde reduz, onde não reduz, o que é, a forma que eu pago o banco, o que vai estar amortizando ou não vai, até para ele escolher por conta própria e ir amortizando, para ele não se frustrar depois de um tempo ver que não reduziu, às vezes, tanto quanto ele imaginava o saldo devedor dele. A realidade dele, que eu falei, às vezes para ele é melhor abater final do ano. Exatamente. E a parcela é menor, porque se ele é profissional liberal, se ele é autônomo, se ele é empresário. Exatamente. Esse benefício, né? De parcela Exatamente. menor, às vezes é mais interessante. Porque assim, ele tem que pensar, né? Ele não pode deixar o financiamento dele em aberto. Sim. Então, às vezes é melhor eu fazer uma parcela menor e quando sobra eu vou amortizando do que eu ficar com uma parcela que tá me enforcando e que às vezes eu vou correr o risco de deixar ele em aberto e correr o risco de perder meu imóvel. Tem um outro fator também muito legal que vale falar. Vamos supor, você compra um imóvel para alugar, tá? Quando você joga na Price, às vezes o seu aluguel quase paga, se não paga a parcela. Exatamente. Tá? Fica muito próximo. Então acaba que você não tem que desembolsar dinheiro. Para pagar o financiamento, ou tanto dinheiro. Então, às vezes, na Price vale a pena para quem vai alugar também. Exatamente. Por isso que cada caso é um caso. Não tem como eu chegar aqui e falar qual é melhor. E da mesma forma que eu tenho clientes que me perguntam e eu falo, essa parcela da saque está confortável para você? Ele fala, tá tranquila. Então, fica na Price, porque... Não, desculpa. Fica na saque, porque você já tá amortizando todo mês um valor considerável, mais do que se fosse na Price. E a tendência é sua parcela reduzir. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Porque ao longo do tempo, a tendência é que a pessoa esteja ganhando mais. E a parcela dele tá reduzindo. Então, assim, é bom que daqui a um tempo... Eu falo porque eu vejo também muito cliente que eu pego que já tem anos de financiamento... que ele já fala, eu nem quero quitar, essa parcela é tão pequenininha. Ele não mora mais naquele imóvel, ele já está em outro, mas ele tem aquilo como uma renda, como um aluguel e como patrimônio. O aluguel e na supera saque, a parcela, às vezes. Supera, com toda certeza. E na saque ficou tão confortável aquela parcela para ele que ele nem vê mais. Então, assim, é onde eu falo, tem que ser a realidade daquele cliente. Se a saque tá confortável para você, ótimo, porque ela te obriga a amortizar mais. Quem é desorganizado, não dá conta de juntar dinheiro, às vezes a saque é melhor. Às vezes se falasse assim, eu vou amortizar com minha por própria vontade. Às vezes não vai. Não vai. Entendeu? Não tem organização, a pessoa não consegue faz juntar, não amortiza e tal. E a saque tá confortável, maravilha, fica nela, porque você vai reduzindo. Só tem caminhos bons nela ali. Não tem nada de ruim, nada de grande risco nela. Então eu prefiro. Se um cliente virar pra mim e falar assim, eu gostei da saque, vou ficar nela, eu fico tranquila, beleza. Quando ele escolhe a Price, eu faço questão de dizer os riscos, principalmente, mas não que ela é ruim, né? Ela tem que ser muito bem analisada e você saber o que você tá fazendo pra depois não virar pra mim lá na frente e falar, poxa, Laura, como é que tá meu financiamento? Não paguei quase nada. Então você tem que ter essa verdade. Somos agente da verdade, né, Laura? Decisão é a pessoa que vai tomar. Exatamente. A decisão é do cliente, não pode ser minha, não pode ser do corretor, não pode ser do correspondente bancário em nenhum momento. A gente está aqui para apresentar as opções e esclarecer as dúvidas, né? O pessoal me pergunta, às vezes pergunta o que eu já fiz, como que é o meu, como é que se fosse eu. Se fosse eu não sou você. Então, a gente eu vou te falar, eu sou tão desapegado com esses trem de juros, não sei o que. Cara, o importante é dar certo, é o que você quer. E imóvel é um sonho, né? É o que você quer. A pessoa fica calculando juros, fica calculando se o imóvel vai valorizar, se não vai, se vai dar dinheiro, se tá comprando barato ou caro. Rapaz, entra no imóvel, gostou, você quer realizar aquele sonho curto prazo? Pronto, vai lá, compra. Exatamente. Tá tudo certo, entendeu? E assim, com menos apego, até no sentido de que, cara, me apertei, aconteceu, não tá bacana, tá difícil, a vida mudou, porque eu tenho muito cliente que tem esse receio, né, de, mas eu vou fazer uma dívida de 35 anos, e assim, depois, não sei, eu sou informal, eu dependo aqui do dia a dia, eu não tenho salário fixo, e se não acontecer? Gente, se não acontecer, o máximo que aconteceu foi que seu imóvel valorizou, ou que você construiu um patrimônio.
vende. Ou o mínimo juntou um dinheiro, que às vezes não ia juntar. Não ia juntar, Né? Se eu exatamente. tivesse Então, comprado vende. Com certeza valorizou e você tá pegando dinheiro pra trás e é isso, né? Muito comum as pessoas acharem que elas estão amarradas àquele financiamento pro resto da vida. Eu nunca esqueço, logo que eu montei a Tove, e aí, postagem na internet, veio uma pessoa, eu fiz um vídeo engraçadinho e veio uma pessoa assim, louco, há 35 anos morando no mesmo lugar, e papapá. Gente, não precisa morar lá 35 anos. Você pode vender, você pode alugar. Muito pelo contrário, né? A gente vê que as pessoas que topam fazer os financiamentos, principalmente quando jovens, eles acabam conseguindo patrimônio, consolidando aquele patrimônio e evoluindo nessa questão patrimonial. Então, Com certeza. é uma opção, sim, muito importante. Você pega a taxa de juros menor, você pega prazo maior, você tem N vantagens, muitas vezes, quando você é mais jovem. E hoje em dia, os jovens estão esquecendo, muitas vezes, desse olhar aí para o imóvel. Show de bola, pessoal. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre tabela saca ou price, deixa aqui nos comentários também. Vai lá no Instagram, @tovecred, conversa com a Laura lá. Tem um time prontinho para te atender, tirar todas as suas dúvidas, fazer a sua aprovação, seu financiamento. Enfim, né? Vai resolver tudo que você precisa aí. Deixa eu me inscrever aqui, né? Se inscreve, deixa uma curtida, deixa um comentário também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais.